Opa, e aí pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês 10 manhwas pós-apocalípticos. Pô pessoal, os atores desses manhwas que fazem mais zumbis apocalípticos em geral, eles meio que estão abandonando essa obra, mas a gente tem uns macetes para achar, espero que vocês gostem. Mecânico do Apocalipse. Não se sabe o que aconteceu, mas uma chuva radioativa estava contaminando as pessoas e fazendo elas virarem zumbis. Mas nem todos tinham essa sorte. Alguns seres humanos não foram infectados, então eles seriam usados como alimentos para esses monstros. Nesse dia chuvoso, um grupo de estudantes nada puderam fazer ao ouvir os gritos de socorro de seu amigo lá fora. 3 rapazes estavam segurando as portas para que os zumbis não adentrassem aquele local. Mas uma garota, que era representante da classe, ficou com pena de alguns alunos que haviam sido mordidos e estavam lá fora batendo, pedindo socorro e pedindo para entrar. Então a mesma mandou aqueles 3 rapazes abrirem a porta, para que seu amigo pudesse adentrar. Porém todos ali foram contra, mas por causa da determinação da representante, eles combinaram de abrir a porta e fechá-la muito rápido. Um dos 3 rapazes era o nosso protagonista, Iebei, que por estar no centro da porta, ele teria que abri-la. Mesmo ele não querendo fazer aquilo, nada ele pôde fazer, a não ser abrir a porta. Aquela pessoa que eles iriam salvar já havia virado zumbi, ali fazendo com que Iebei pagasse o maior preço da sua vida, acabasse sendo mordido em seu braço. Mas no meio daquela dor insuportável, viu uma dor ainda maior no seu coração. Nosso prota teve um flashback de tudo que aconteceu com ele nos últimos 50 anos após ele ser mordido. Além de ser abandonado pelos seus colegas, ele teve seu braço arrancado, foi escravizado e no fim foi utilizado como cobaia para um experimento de retorno no tempo. Assim, depois que Iebei teve a sua reprise do seu futuro ruim, ele mudou completamente de um jovem medroso para alguém audacioso. Aquele que sempre abaixava a cabeça agora tem coragem. Então ele fala para a representante, se ela quer tanto abrir a porta e tem tanta convicção que aquela pessoa não foi mordida e não virou um zumbi, ela mesma faça. Como a representante era muito cabeça dura, ela acabou abrindo a porta. Ali ela foi pega pelo zumbi. Depois de um tempo, nosso protagonista saiu para fora para se livrar dos zumbis ali que estavam ao redor do seu grupo. E ele fingiu que ele foi infectado para ir embora, mas na verdade ele não fez isso só porque ele quis. Ele se lembrou de uma memória muito dolorosa que ele passou. Após ele ser abandonado pelos seus colegas, no seu passado triste, ele encontrou uma garotinha bondosa e ela ajudou no seu maior momento de dor. Mas a maldade humana levou essa garotinha. Um grupo de gangster fez maldade com essa garotinha. E nosso protagonista só pôde ouvi-la gritando e pedindo socorro. Mas agora ele não vai deixar mais isso acontecer. Ele não vai mais ser pisado por todos. E não vai mais ver quem ama sendo pisado por todos. Demon Revolution. No ano de 3069, uma catástrofe aconteceu em todo o mundo. 6 torres apareceram e de lá saíram criaturas jamais vistas pela humanidade. Essas criaturas começaram a matar os seres humanos. Talvez o medo de morrer fez com que os humanos largassem as suas diferenças e fizessem uma pesquisa com os cadáveres dos monstros que haviam morrido. Assim acharam uma forma de contra-atacar, utilizando um núcleo que vinha diretamente do coração do monstro, que os humanos apelidaram de equipamento incerto. Era um equipamento que os humanos utilizavam para despertar, um poder capaz de lutar de quase igual para igual com o monstro. Aang é o nosso protagonista. Ele era considerado o guerreiro mais forte da humanidade, até proclamado como um rei. Ele foi lutar numa guerra com um grupo contra monstros. Não se sabe quanto tempo durou aquela batalha, mas quando a humanidade estava finalmente acabando com aqueles demônios, apareceu um demônio de 8 barbatanas. Geralmente a humanidade usava as barbatanas para discernir o nível de poder dos monstros, e nunca tinha visto um monstro com 8 barbatanas. Ali fez com que Aang ficasse chocado por existir tal criatura. E pior, como ele já estava muito fraco, ele sabia que ele morreria ali. Então ninguém poderia relatar para a humanidade que existia um monstro daquele nível. E por fim, nosso protagonista morreu. Talvez os deuses resolveram dar mais uma chance para a humanidade. E Aang retornou 60 anos no futuro, no corpo de uma pessoa fraca, que era humilhada por todos, pois tinha o mesmo nome do herói. Então todo mundo humilhava ele por causa disso. E por isso que as pessoas ficavam putas com ele. E as pessoas pensavam, como alguém fraco desse nível tem o nome do herói? Mas todos não sabem que agora Aang renasceu nesse corpo fraco. E esse Aang que ele renasceu estava fazendo treinamento para se tornar um guerreiro. O Prota ouviu também da boca do seu capitão sobre a guerra que ele participou há 60 anos atrás. Entretanto, nesse momento, ele soube que a humanidade não sabia da existência desse monstro de nível 8. Mas eles estavam treinando para uma próxima guerra de Levola de monstro que ia vir. E agora Aang vai ter que fazer de tudo para fazer esse corpo ficar mais forte, antes que essa guerra que mudará o percurso da humanidade inicie. Sendo que só ele sabe a verdade. E também vai tentar entender o motivo dele ter retornado 60 anos no futuro. De volta à regra novamente. A serpente não chegou em Eva de maneira agressiva. Primeiro ela falou manso para Eva, e depois apresentou o pecado para ela. E Eva, por fim, levou o pecado para Adão. Tudo começa com nosso protagonista, Aang Fan. Ele estava em uma missão contra uma horta de monstros. Porém, nosso prota viu cada um do seu grupo morrendo um por um.
E nosso prota acabou pensando que aquela missão não era uma missão de rank 7, já que ele era um guerreiro de nível 7 e aqueles monstros estavam muito difíceis para ele. E o chefe daqueles monstros não era nível 7, era nível 8. E por fim, ele teve que ver sua irmã pagando um preço muito caro. Ela foi ferida em suas costas, e naquele momento, o desejo de salvar a sua irmã fez com que ele criasse força e desse o golpe final naquele boss. Terminando aquela missão, ele foi correndo até o QG, com sua irmã nas suas costas, entre a vida e a morte. A dor do nosso prota ainda não havia acabado. A serpente da sua namorada estava o traindo com seu capitão, mas nosso prota não tinha mais tempo para absorver aquele trauma, porque sua irmã estava morrendo em seus braços. Mesmo que nosso prota oferecesse uma relíquia da sua família em troca de um elixir para salvar sua irmã, o seu capitão disse para ele que odiava ele e mandou ele para uma missão suicida, e agora ele iria matar nosso prota com suas próprias mãos e roubar aquela relíquia para ele. Ying-Fan entrou em estado de fúria e foi para cima daquela serpente. Porém, o seu corpo já estava no limite, fazendo com que ele fosse golpeado. Mas antes dele deixar o capitão roubar aquela relíquia dele, ele acabou engolindo ela. Então ele foi golpeado em seu estômago e ali acabou morrendo. Mas em sua morte, a relíquia da sua família acabou ativando, fazendo o nosso prota retornar 10 anos no passado. Hora antes que o fim do mundo comece. Você me lembra muito bem desse dia, porque foi um dia que um grupo de mafiosos acabou batendo nele. Porque sua namorada era muito manipuladora. Ela seduziu os nerdolas para depois roubar tudo deles. Mas o nosso prota já não vai mais passar por isso. Depois de arrebentar aqueles mafiosos, antes que o fim do mundo comece, ele resolve se preparar para ele não ser mais um fardo dessa vez, e se vingar de todos que humilharam ele. O jogador retornou ao jogo. 10 anos se passaram desde a destruição do mundo. Um game chamado Master foi incorporado no mundo real. Quem fez isso? Foram seres que nós humanos costumávamos a chamar de Deus. Eles acabaram nos controlando para o seu bel prazer. A gente era obrigado a aceitar virar um avatar para eles. E a maioria acabou aceitando, por causa que ia ganhar um poder imaginável, aceitando ser um avatar de um Deus. Por causa dessa escolha, nós seres humanos acabamos tomando um tapa na cara ao descobrir que existia uma fase que permitia com que a gente fosse para um mundo pacífico, mas só podia ir para lá quem não assinou o contrato de virar um avatar para um Deus. Só que todos assinaram. Qin Shi Huang é o último ser humano que sobreviveu nesse jogo maligno. E ele estava agora sozinho e triste. Só os deuses que estavam se divertindo com esse final ruim. Após os deuses se deleitar com essa tristeza, Qin, já não aguentando mais esse fim ruim, resolveu tirar sua própria vida. Mas uma mensagem acabou aparecendo para aquela pessoa triste. Uma loja que só iria aparecer assim que todos completassem o cenário final. Qin pensou que era uma pegadinha dos deuses. Porém, ele acabou notando que os deuses não tinham feito aquilo. Ali, ele olhando naquela loja, ele viu que tinha um kit do retorno do tempo. E por ele economizar muito dinheiro, ele teria o dinheiro para comprar aquilo. Já que ele não tem nada a perder, ele resolveu tentar. Aquele que passou 10 anos sozinho no inferno, agora veio para o mundo real. Sem tempo para ele chorar, a sua melhor amiga, que foi a última pessoa que Qin viu morrer, apareceu naquele momento, fazendo com que nosso prota entendesse que ele está no mundo real agora. Nosso prota acabou descobrindo pela sua amiga que faltava segundos para começar essa brincadeira de mau gosto que os deuses fizeram com a humanidade. Mas ele não podia fazer nada, ele não podia contar o que estava acontecendo, ele não podia falar nada, porque senão os deuses descobriram que ele retornou no tempo. E que na sua vida passada ele se lembra que ele era um covarde. E por causa disso, muitas pessoas morreram até ele tomar coragem. Tanto muitos amigos próximos e até sua melhor amiga morreu. E naquele momento, Qin só podia ficar com a cabeça baixa e esperar o game iniciar. E começou o Game Master, e para alguns íntimos, chamava de Armagedon. Mas Qin, depois de muito tempo pensando, ele pensou que não mais passaria por esse inferno. Ele não mais agradaria os deuses agora. Agora ele ia fazer de tudo para conseguir poder, para um dia desafiar esses deuses que fizeram esse mal tão grande com a humanidade. E vai matar um por um desses monstros que se chamam de deuses. O sobrevivente retornou. Em 2020, um vírus foi lançado na Terra. Não se sabe se foi algum experimento do governo que deu errado, mas as pessoas que eram afetadas por esse vírus, elas se transformavam em um monstro, que era sedento por carne humana. Após você ser mordido por esse monstro, que a humanidade apelidou de zumbi, depois de 5 minutos após a sua mordida, você se transformava em um deles. Johan relatou para nós o que aconteceu depois que o vírus se espalhou. O governo tentou lidar com essa crise, mas os seres humanos eram muito egoístas, roubando suprimentos e assim fazendo uma guerra interna entre eles. Ou você morria pelos humanos, ou você morria pelos zumbis. Simples assim. E agora Johan está tendo que lutar contra soldados que participaram de uma guerra por territórios e por suprimentos, que vieram a morrer nesse banho de sangue. Mesmo o nosso prota sendo forte, eles estavam em maior número. E por fim, depois de 3 anos sobrevivendo àquele inferno, Johan acabou tragicamente morrendo. Sem entender o que aconteceu, Johan retornou 6 meses antes do fim do mundo. Mas dessa vez nosso prota vai se preparar. Ele era um Mukirana na sua vida passada. Ele era egoísta consigo mesmo. Agora que ele sabe que depois de 6 meses o dinheiro não vai valer nada, ele começa a montar um plano de vida. Ele compra uma casa afastada da cidade, e nessa casa tem energia solar. Ele compra estoque ilimitado de comidas, é aquela comida que tem um teste de validade prolongado.
e começa a treinar o seu corpo magro e encomendou espadas, pois balas serão inúteis contra zumbis. E antes de voltar para casa, ele resolve experimentar a última vez o seu miojo. Entretanto, seus companheiros de trabalho apareceram, e ali ele vê o seu chefe babaca, que colocou pessoas para morrer na frente dele. Mas o tempo para Johan era curto, e a infecção pouco a pouco já estava se espalhando. E agora ele vai ter que usar tudo que ele treinou nesses 6 meses sofridos da sua vida. Tudo isso para ter uma vida tranquila nesse apocalipse. E agora teremos que ver aos olhos de Johan se o autor vai deixar ele ter uma vida pacífica. O espadachim gênio da academia. Através de uma chuva tão pesada que os seus pensamentos já não eram mais ouvidos, uma batalha se encerrava. Uma batalha entre anjos que eram demônios e os humanos. 20 anos atrás, um ser chamado Aiut, junto com ele veio mais outros 2. Depois de sua aparição, eles causaram destruições inimagináveis. Eles eram os últimos 3 gigantes que viviam na Terra. Mas a humanidade, mesmo sendo fraca, elas revidaram. E depois de tanta morte e dor e destruição, Ronan, vendo o corpo de seus companheiros, ali finalizou aquele que foi chamado de Aiut. Mas aquela batalha ainda não havia acabado. Ele ainda precisava passar pelos corpos de seus companheiros. O nosso protagonista estava entre a vida e a morte, naquele lugar sombrio e cheio de dor. Ele escuta uma voz silenciosa da sua comandante. E sua comandante ficou bem intrigada do nosso protagonista ter sobrevivido àquele lugar infernal. Ao ouvir da boca do nosso protagonista que finalmente aquele demônio havia sido morto, a sua comandante começa a chorar. Mesmo nosso protagonista morrendo aos poucos, ele se arrepende de nunca ter dado ouvido à sua irmã, de nunca ter entrado numa academia e ter treinado. Ele tinha um talento nato, mas ele nunca treinou, mesmo com a sua irmã insistindo. Ele sente muito que deveria ter ficado mais forte para que menos pessoas pudessem morrer nessa guerra infernal. E ele até pensou que poderia ter salvo a sua irmã também. E tudo o que restava para ele era arrependimento. Depois que a comandante do nosso protagonista ouviu as lamentações dele, os 2 sentados esperando a sua morte chegar porque ambos estavam entre a vida e a morte, a chuva havia parado. E do nada ambos escutaram um som horrível. E quando eles olharam para cima, naquele céu limpo, viu um anjo de 8 asas. E esse ser ele veio para finalizar a destruição do mundo. Já um que quase não tem asas, já é difícil de matar, imagina o que tem 8. Mesmo nosso protagonista entre a vida e a morte, ele foi para cima daquele ser. E a comandante dele, vendo aquele ato de bravura dele, o beija. Mas na verdade não foi um beijo sexy, foi um beijo para passar uma pérola para ele. E quando o mundo foi destruído, nosso protagonista retornou quando ele tinha 10 anos. E ele se lembra tudo o que vai acontecer no futuro. E ele acaba se recordando das últimas palavras que a sua comandante falou. Ela falou para ele que ela achou essa pérola do retorno. E essa pérola só tinha 4 chances. E ela já tinha retornado 3 vezes. E aquela era a última chance. E ela daria para o nosso protagonista tentar retornar. Sendo que ela viu a garra dele na guerra. E ela espera que ele possa finalmente conseguir acabar com esse pesadelo. Desbloqueie 99 heróis nos fins dos tempos. O nosso protagonista, Al-Lyrin, ele é igual a gente. Ele é sem carro, sem dinheiro e sem mulher. Mas ele era um exímio praticante de artes marciais. Assim criando a sua dinastia, derrotando todos os dojos que se proclamavam os mais fortes. Mas isso acabou gerando um efeito borboleta. Quando ele derrotava essas pessoas, as pessoas seguiam ele, como se fosse uma gangue, fazendo com que o nosso protagonista criasse uma organização que ele apelidou de Gangue do Machado. E agora, aquele que não tinha dinheiro, mulher nem carro, ele tinha tudo isso e muito mais. Porém, não importava o quão fortes seus inimigos eram, ele sempre derrotava, fazendo com que ele meio que ficasse entediado. Depois de mais uma reunião com a sua secretária, Lyrin notou que a sua namorada estava demorando muito tempo para chegar. Mas quando o nosso protagonista leu a mensagem dela, que ela havia enviado para ele, Lyrin notou que a sua namorada mandou jogar um avião nele, para o matar. Mesmo sendo impossível, Lyrin pulou no avião, já que ele ia morrer, pelo menos ele ia morrer com estilo. Após o seu falecimento, apareceu uma tela de sistema no pós-vida para ele. Entretanto, quando o nosso prota apertou aquele botão, apareceu a deusa do sistema, que pediu a ajuda dele para derrotar o mundo pós-apocalíptico. Lyrin pensou em recusar, só que a deusa disse que lá ele ia aprender habilidades novas. Já tinha 98 salvadores e nenhum deles conseguiram salvar esses mundos pós-apocalíptico. Nosso protagonista seria o número 99. Naquele momento, o senso de conquista do nosso prota aflorou, fazendo com que Lyrin aceitasse esse pedido de salvar mundos pós-apocalípticos. Pessoal, Lyrin não retornou para o mundo dele pós-apocalíptico. É diferente, ele foi mandado para mundos pós-apocalípticos. Ele vai fazer isso porque ele quer montar o seu harém e ganhar um poderzinho no meio termo aí, e aprender habilidades novas que ele nunca poderia aprender no mundo normal dele. O retorno do tirano do apocalipse. Sem aviso prévio, o mundo foi atacado por monstros e toda a humanidade foi aniquilada, exceto por uma pessoa que caminhou nesse mundo esquecido por Deus, sendo o último ser humano.
caminhando solitariamente por mais de 25 anos. Existia uma profecia. Assim que alguém coletasse 666.066 cabeças de demônios de níveis superiores, essa pessoa será lhe concedida um desejo de retornar no tempo. Mas o que levaria alguém vagar por 25 anos coletando cabeças? A razão era simples. Nangung, o nosso prota, queria muito ver sua filha. Ele nos conta que no dia da tribulação, sua filha ficou pendurada e o prota teve que segurá-la com seu braço quebrado. Mas por fim, ele teve que ver sua filha sendo comida por um monstro. E essa foi a maior dor de Nangung. Assim que ele concluiu essa missão infernal e retornou no tempo 3 dias antes do juízo final, sem saber se isso era um sonho ruim ou uma verdade bonita, Nangung entra no quarto de Somin, que era sua filha. Ao ver ela viva, aquele homem que sobreviveu 25 anos sem derramar uma lágrima, chorou. Só que Nangung sabe que depois de 3 dias, as portas do inferno vão abrir e monstros irão atacar a Terra. Por sorte, ele acabou retornando com algum dos seus poderes. Talvez foi efeito colateral do retorno do tempo. Mas ele sabe que esse poder ainda não é o suficiente. Então ele se lembra que existia 8 fases, que seriam 8 eventos que os humanos teriam que passar para evitar a extinção. Porém, existiam 8 profetas, que são escolhidas pelas 8 fases, que eram divindades. E essas 8 fases daria meio que um hack para esses profetas, para eles conseguirem passar pela essa tribulação. Nangung não era um dos 8 profetas, mas ele herdou esse poder após um dos profetas morrer. Então ele precisava fazer com que uma dessas 8 fases aceitasse ele como profeta. Especificamente a fase que controla a morte. Pessoal, esse manhwa é novo. Espero que vocês curtem manhwa de necromancer. Será que Nangung dessa vez vai conseguir proteger sua filha? O retorno do prodigioso mestre espadachim. Por mais de 30 anos, a humanidade foi regida ao choro de crianças órfãos e mulheres viúvas, por causa de uma batalha que a humanidade teve contra monstros impiedosos. Mas por fim, aquele banho de sangue havia terminado. Entretanto, a imperatriz Ella Rose foi atingida pela loucura, mudando de um ser digno a ser seguido para alguém impiedoso, para alguém que só aceita a bajulação de todos. E quem não abajula, morre. Yuma, o nosso protagonista, foi falsamente acusado de traição. Quando Yuma foi arrastada até a imperatriz, aquela que ele um dia chamou de amiga, por ver a sua verdadeira face do mal, depois que recebeu sua sentença de morte, o prota se lembra de um amigo que se foi há muito tempo. Esse amigo havia dado uma pedra do retorno para ele, só que tinha 2 pegadinhas. Yuma não sabia até quando ele voltaria no tempo. E a segunda era que Yuna morreria assim que ele comesse a pedra, morreria na hora. Mas a vida do nosso prota nunca foi boa. Ele era um excelente espadachim, mas por causa de um erro que ele cometeu, de se meter com Mero, que era um cavaleiro do Império, que mentia para todos dizendo que ele era foda, mas no fim era um farsante, que após perder um duelo contra o nosso prota, o Mero, o lixo do lixo, usou o seu poder no Império para transformar o nosso protagonista em um eunuco. Depois de sofrer o abandono da sua família adotiva e de todos da vila, na qual ficavam olhando para ele como se ele fosse um leproso, ele encontrou um conforto no Império. Porém, a sua amiga agora está querendo a sua morte, por ele não abaixar sua cabeça perante as maldades dela. Antes de engolir aquela pedra do retorno, Yuna, não sabendo se retornar ou não, deseja para ela, a imperatriz, que ela se cuida. Ali o nosso prota, ao provar da pedra, ele sufocou até a morte. Mas ao abrir seus olhos, a pedra realmente funcionou, fazendo o prota retornar 40 anos no passado, quando ele tinha 17 anos, faltando um dia para que ele pudesse encontrar Mero, que ia visitar a sua vila. E naquele dia, ele faria nosso protagonista virar um eunuco e toda a desgraça dele iria voltar a acontecer. Só que o nosso prota Yuma, ele não quer mais passar por isso. Então ele vai fazer de tudo para corrigir os seus erros do passado, para modelar o seu futuro e treinar para um dia virar um espadachim do Império. Mas o nosso protagonista, ele estava treinando para ser um espadachim do Império. Só que o Mero apareceu e acabou tendo toda essa desgraça que aconteceu na vida dele. E descobriu o motivo da sua amiga do nada ter mudado da água por vinho e também salvar as pessoas das mortes que vão ter quando os monstros atacarem o mundo todo. Ele vai conseguir ou não? O Último Homem, 14 de fevereiro de 2018. Um meteoro se despedaçou no espaço, assim caindo vários pedaços em todo o mundo. Quando os humanos entraram em contato com esse meteorito, o reagente fazia com que os humanos perdessem a sua sanidade, assim fazendo eles sentirem desejo por carne humana, porque os últimos são os que mais sofrem. Esse é Ju Chiosen, o último humano vivo, aquele que teve que ouvir os gritos de terror de toda a humanidade, nesse mundo esquecido por Deus. Mas no ano de 2028, as suas lamentações seriam finalmente ouvidas, ali fumando seu cigarro e vendo a foto de uma amiga que já morreu há muito tempo atrás. Chiosen estava cercado por zumbis, e ele morreu o último homem da Terra. Talvez foi sorte ou azar, mas o prota retornou 10 anos no passado. Achando que ele estaria no inferno, Chiosen correu para o banheiro, sem acreditar em nada que estava acontecendo ali.
mas o Prota acabou esfriando sua mente, e uma reação automática moldada em seu corpo ali, por causa dos zumbis serem muito traiçoeiros, nosso Prota soca o vidro e usou o vidro para furar quem estava atrás dele. Porém, a pessoa que estava ali era o seu amigo Gao Fei. Depois de uma conversa com seu amigo, Tio Sen acabou entendendo toda a situação e descobriu que o dia era aquele, e ele se lembra de uma coisa que aconteceu nesse dia, por isso que marcou ele o dia dos zumbis. Naquela época, Tio Sen era um fracassado, e tinha uma garota que forjou uma carta falsa e leu para toda a turma falando que o Tio Sen queria namorar com ela, e ela acabou rasgando a carta falando que nunca queria nada com ele, ali humilhando nosso protagonista. Entretanto, não era mais o antigo Tio Sen que estava ali, que era aquele que era humilhado por todos, e sim Tio Sen que sobreviveu a um apocalipse zumbi e era o último ser humano vivo. Após ter uma reviravolta naquela humilhação que ele sofreu há muito tempo, estava na hora do nosso Prota começar a agir. Ele sabia que os zumbis iam aparecer a qualquer minuto, então ele avisou seu amigo que haveria o fim do mundo. Lógico, qualquer humano racional ia achar aquilo loucura, então seu amigo acabou achando que aquilo era loucura, mas Tio Sen não tinha mais tempo para explicar. Aquele corpo ainda precisava evoluir, já que o eu de 10 anos no futuro era muito mais forte do que o seu eu do passado. Depois de se armar e se preparar para a pior catástrofe que a humanidade iria presenciar, assim Tio Sen ficou esperando os destroços do meteoro cair na Terra. Tio Sen se lembra que na época ele não tinha coragem, ali atrapalhou a sua evolução, então ele teve que moldar sua coragem através do medo e da dor. Agora Tio Sen vai usar todo o seu conhecimento do futuro para que dessa vez não perca ninguém em seu passado.